Sessão solene com a finalidade de comemorar o 87º aniversário do Movimento Constitucionalista de 1932. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Primeiramente, vou solicitar às autoridades que venham compor a mesa das autoridades para o início dos trabalhos. A primeira autoridade que eu chamo é o senhor Comandante Militar do Sudeste, General do Exército, Marcos Antônio Amaro dos Santos. Uma salva de palmas, por favor. Também solicito a presença do senhor General de Divisão, João Chalela Júnior. Comandante, seja bem-vindo. Muito obrigado. Por favor, comandante. Também a presença do senhor General de Divisão, André Luiz Novaes Miranda. Obrigado, comandante. Solicito a presença do senhor Comandante do 8º Distrito Naval, o senhor Vice-Almirante Cláudio Henrique Melo de Almeida. Presença também do senhor General de Brigada Ricardo Piai Carmona, que é chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste. Por favor, comandante. Também quero convidar o senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o senhor conselheiro Antônio Roque Cittadini. Representando a nossa Força Aérea, também convido o senhor Coronel Aviador Alexandre Aldir Soares Paes. Representando a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, o senhor Coronel PM Robinson, que é o comandante da Assistência Policial Militar da Assembleia. Meu colega aqui de Assembleia Legislativa, deputado estadual, capitão Castelo Branco, que hoje está a rigor fardado como 32. Eu vi Brando. Coronel, seja bem-vindo. Chamei o senhor de aviador, mas o senhor é de intendência. E, finalmente, pelas nossas guardas municipais e pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, a inspetora superintendente, senhora Elza Paulina Souza. Também me acabaram, ok, calma. Acabaram de me acusar a presença do deputado estadual, Tenente Nascimento, a quem eu solicito que venha à mesa também, por gentileza. Quero agradecer a presença de todos, senhores e senhoras, das demais autoridades, inúmeras autoridades aqui presentes. Quero agradecer a presença, tendo em vista que a grande maioria já se desloca desde as 9 horas da manhã da solenidade que houve aqui no Parque do Ibirapuera. Portanto, é um prazer receber a todos os senhores e senhoras. Senhores e senhoras, senhores deputados, senhoras autoridades, senhores autoridades, minhas senhoras e meus senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente desta casa, deputado Cauê Macris, a pedido deste deputado com a finalidade de comemorar o 87º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Eu chamaria a todos em seguida para que nós cantássemos o hino nacional, mas eu queria fazer uma homenagem hoje, com a permissão do nosso comandante. Ontem nós perdemos o senhor Paulo Bonfim. Paulo Bonfim, para quem acompanha a história de 32, é um poeta muito famoso aqui em São Paulo, um dos grandes nomes da manutenção da história de 32, e ontem ele faleceu aos 92 anos. Só para os senhores terem uma ideia, já havia indicado 2 vezes para que ele recebesse a medalha, mas devido às condições físicas não consegui trazê-lo. Então eu queria, antes de nós começarmos a solenidade, nós, em sinal de respeito, não só ao poeta Paulo Bonfim, mas a todos homens e mulheres, militares, policiais. Nós temos perdido muitos policiais esse ano, que nós, antes de iniciarmos essa solenidade, nós façamos 1 minuto de silêncio pelos nossos mortos.
Muito obrigado a todos. Em seguida, quero convidar a todos os presentes, aqueles que as condições físicas assim permitirem, que fiquem em pé, por gentileza, para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do 1º Sargento PM Calixto. Esta presidência agradece à Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quero citar aqui algumas presenças ilustres também. Presença do meu amigo, Coronel PM Antônio Carlos Mendes, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade de Veteranos de 32, MMDC. Coronel Mendes, muito obrigado pela presença, sempre bem-vindo. Senhor Defensor Público, Dr. Tomás Fitterman Tedesco, representante da Defensoria Pública Geral, muito obrigado pela presença. O senhor Wagner Borim, presidente da Casa de Davi, também muito obrigado. A senhora Shirley Aparecida de Souza,
Lobo Escobar, juíza do trabalho da 7ª Vara do Fórum Regional da Zona Leste. Também a presença do meu amigo Coronel Flamarion Ruiz, vice-presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. O doutor Arlindo José Negrão Vaz, nesse ato representando o delegado-geral da Polícia, doutor Rui Ferraz Fontes. Também o capitão de fragata D'Angelo, chefe do Estado-Maior, representando o vice-almirante Cláudio Henrique, não, representando não, que o almirante Melo está presente. Quero citar aqui as autoridades que não puderam estar presentes, mas mandaram um bilhete de reconhecimento, parabenizando a todos que serão homenageados hoje. Nós recebemos mensagens de impossibilidade de comparecimento, mas o respeito a todos os senhores e senhoras, do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, do senhor governador de São Paulo, João Dória, do senhor vice-governador Rodrigo Garcia, do senhor presidente da Lesp, deputado Cauê Macris, do senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, Paulo Prazac, do prezado deputado delegado Olim, do secretário de Estado de Saúde, José Henrique Germani Ferreira, do presidente do TRT, a desembargadora Hilma Aparecida Emetério, do secretário da Fazenda e Planejamento, o doutor Henrique Meirelles, e também do senhor desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, que estaria conosco hoje, mas teve que se deslocar numa viagem de urgência até Brasília. Comunicamos a todos os senhores presentes, senhores e senhoras presentes, que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia no dia 13 de julho, sábado, às 21 horas. Então, repetindo, no dia 13 de julho, sábado, às 21 horas, será retransmitida essa solenidade pela TV Web e pela NET Canal 7. Eu vou convidar para saudações rápidas os senhores deputados aqui presentes, como é praxe da casa. Solicito ao deputado Tenente Nascimento, então, que faça a sua saudação, por gentileza. Bom dia a todos os nossos participantes, aqueles que estão nos assistindo pela TV Alesp. Um dia, um marco histórico na nossa história, na história do Brasil. Não poderia passar em branco uma homenagem tão importante. Como disse nosso presidente, vamos ser breves em nossas palavras, porque nós temos muito a ouvir. Eu quero aqui apresentar um poema das 13 listas, que é um poema do povo paulista que fez bem à nação brasileira. Com as dificuldades políticas herdadas de 1930, a sociedade paulista descontente inflamou-se a fim de promover mudanças almejadas pela sociedade, qual seja da Constituição Federal. Não uma revolução separatista, mas a Constituição que veio ocorrer em 1934. E quero ressaltar a presença de duas mulheres, ou das mulheres, nesse movimento. Fez mobilizar homens e mulheres, não só economicamente, mas, sobretudo, no fronte do combate, aumentando consideravelmente o seu poder logístico. Mulheres que até então pouco participavam das tomadas de decisão na sociedade brasileira, evidenciando naquele momento o espírito inovador e encorajador do Estado de São Paulo. A Revolução Constitucionalista de 1932 contou com a participação feminina no desempenho de suas funções chaves, como enfermeiras, costureiras e algumas até alçaram o posto de heroínas da Revolução por assumirem a frente de batalha. Como é o caso de Maria Estela, que ao encontrar um uniforme, uma farda de um soldado desertor, vestiu-se com aquele uniforme, pegou a arma
e rumou à trincheira incorporada à 4ª Companhia. E não parou por aí. Outra grande heroína foi Carlota Pereira de Queiroz, que durante a Revolução organizou um grupo com mais de 700 mulheres, juntamente com a Cruz Vermelha, dando assistência aos feridos de guerra. E esse grande feito serviu de incentivo para uma grande conquista naquela Revolução, que foi alçada à vida pública em 1934. Foi a primeira mulher eleita deputada federal do Brasil, que até então nem sequer as mulheres podiam votar. Portanto, os jovens que foram mortos, a saber, Martins, Miragaia, Drauzio, Camargos e também depois Alvarenga, dias depois, podemos assim dizer, morreram jovens para viverem sempre. Perdemos aquela batalha, mas ganhamos a guerra em 1934. Diante desses fatos inesquecíveis, a sociedade paulista segue pujante, rumo ao desenvolvimento com muita luta e coragem, evidenciada em nossa bandeira, como descreve o poema Nossa Bandeira, que diz: bandeira de minha terra, bandeira das 13 listas. São 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Parece alternada, responso entre a cor branca e a cor preta. Velas de Martim Afonso, sotana do Padre Anchieta, bandeira de bandeirantes, branca e rota de tal sorte, que entre os rasgões tresmulantes mostrou as sombras da morte. Riscos negros sobre a prata são como o rastro sombrio que na água deixava a chata das monções subindo ao rio. Página branca pautada por Deus numa hora suprema, para que um dia uma espada sobre ela escrevesse um poema. Poema de nosso orgulho. Eu vibro quando me lembro que sai do 9 de julho ao 28 de setembro. Mapa da pátria guerreira, traçado pela vitória. Cada lista é uma trincheira, cada trincheira é uma glória. Tiras retas, firmes. Quando o inimigo surge à frente, são barras de aço guardando nossa terra, nossa gente. São os 2 rápidos brilhos do trem de ferro que passa. Faixa negra dos seus trilhos, faixa branca da fumaça. Fuligem das oficinas, calque as cidades em poa. Rumo negro das usinas, estirado na garoa. Linhas que avançam, anelas, correndo no mesmo fito, o impulso das paralelas que procuram o infinito. Desfiles dos operários, é o cafezal alinhado, são as filas de voluntários, são sulcos do nosso arado. Bandeira que é o nosso espelho, bandeira que é a nossa pista, que traz no topo vermelho o coração de um paulista. Muito obrigado, deputado Tenente Nascimento. Convido para fazer a sua saudação o deputado Capitão Castelo Branco, que hoje está trajado como 32. Veneráveis irmãos, General Amaro, em nome do qual cumprimento as demais autoridades, a minha contribuição hoje nesta sessão solene, nobremente lembrada pelo Coronel Telhada, é o relato da história da minha própria família. Meu avô Domingos de Luca havia chegado ao Brasil da Primeira Guerra Mundial como tenente de infantaria alpina, 2 anos no fronte da Áustria. Chegou aqui em 1922, formado em medicina também. E naquela ocasião, começou a exercer a medicina no interior do estado de São Paulo. Eram tempos difíceis, a intentona comunista, todos os movimentos políticos exacerbados, quando Getúlio Vargas chega ao poder. Meu avô era baixinho, troncudo, nervoso, confusento, como bom calabrês. E o então coronel Euclides Figueiredo,
que viria a comandar as forças paulistas. Ouvi dizer que tem um oficial de infantaria que estava chegando da Primeira Guerra e que tinha muito a contribuir. Então, meu avô fez parte do Estado-Maior do Euclides Figueiredo, contribuiu nas operações e foi para o fronte, em pelo menos 3 ocasiões, sendo ferido em uma delas. A minha avó, Zoraide da Conceição Rogano, ativista política também na ocasião, fez uma grande campanha na época para conseguir anéis, brincos, etc., para comprar munição, fardamento, alimentação, e chegou ao ponto de, sem meu avô saber, vender uma propriedade rural boa que eles tinham em São Carlos e penhorar a própria casa. A Revolução durou, belicamente falando, de 9 de julho a 8 de outubro daquele ano, e ao final deixou, estatisticamente, 1.050 mortos, na verdade mais de 6.000, mobilizou mais de 200 mil voluntários por parte do Brasil, chamado Forças contra São Paulo. São Paulo movimentou mais de 100 mil voluntários. Deixamos mais de 4.200 feridos, mortos ou sequelados. Foi uma batalha muito intensa, muito forte, e que até pouco tempo deixou marcas aqui no estado de São Paulo. Quando então o general Ramos hasteia pela primeira vez a bandeira do estado de São Paulo dentro do Comando Militar do Sudeste. Para mim, muito significativo. A minha família demorou muito para se levantar desse episódio, porque sem casa, que a casa foi tomada, meu avô demorou para se levantar como médico depois, e a família viveu na pele o que foi a Revolução de 32. Ele nunca se arrependeu. Foi para a academia militar algumas vezes, assistiu o cadete Castelo Branco competir, já velhinho, adorava o meio militar, adorava a academia, vibrava com o patriotismo brasileiro. O único momento que a gente tinha alguma discussão é quando eu jogava Brasil e Itália. Fora isso, ele era um patriota danado e um cara que acreditava realmente no futuro do Brasil. Eu vou fechar minha fala com uma frase do professor Henrique José de Souza, que na época da intentona da Revolução de 32 tinha 49 anos, que escreveu um poema que terminava com: a esperança da colheita reside na semente. A Revolução de 32 foi, sem dúvida, uma grande semente deixada pelo povo paulista e que deu seus frutos depois. Hoje o estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes, 25% da população brasileira. Somos o maior PIB do Brasil, fechamos o ano passado com 2,3 trilhões de reais. A soma dos 7 estados que vêm depois de nós não dão metade do nosso. Ainda somos uma força enorme na indústria, no comércio, na prestação de serviços, um orgulho para o Brasil, e é irrefutável saber que o que acontece em São Paulo, sem dúvida, repercute no resto do Brasil, e talvez por isso o Exército tenha colocado um exército inteiro para tomar conta desse estado também. De maneira que a minha mensagem é de fé e de otimismo e de gratidão a todos vocês que estão aqui hoje celebrando os heróis de 32. Brasil acima de tudo. Muito obrigado, senhor deputado Capitão Castelo Branco. Queria citar a presença também do vereador Vadi Mutran, que foi vereador comigo aqui na Câmara Municipal. Um prazer vê-lo, Vadi, nos seus 81 anos, 82. 83 anos aqui, disposto e trabalhando. Bom te ver, Vadi. Muito obrigado pela presença. As demais autoridades militares à mesa abriram mão do uso da palavra para que o senhor general Amaro fizesse uso da palavra. Mas eu queria pedir permissão ao comandante. Me falaram me chegou um pouco atrasada a presença do coronel Mendes. Coronel Mendes, ele é o vice-presidente da Sociedade Veteranos 32. O coronel Ventura não pôde estar presente. E a Sociedade Veteranos 32, desde o seu início, há mais de 80 anos, a princípio fez um trabalho muito forte com os veteranos de guerra, não só dos veteranos, mas com as viúvas, também com os descendentes, e até hoje continua cultivando forte a memória de 32. Então, queria, com a sua permissão, comandante, convidar o coronel Mendes para que fizesse, em nome da Sociedade de Veteranos de 32, uma saudação a todos os senhores presentes e a todas as autoridades que serão homenageadas. Uma salva de palmas para o coronel Mendes.
Só completando, para quem não sabe, o coronel Antônio Carlos Mendes é primo do nosso herói da Polícia Militar, morto por um desertor, o capitão Alberto Mendes Júnior, que foi morto a coronhadas dentro de uma caverna lá no Vale do Ribeira. Ele é primo direto do coronel Mendes da turma de aspirantes de 68, e o Mendes Júnior era da turma de 69. Então, além não só de ser o vice-presidente da MMDC, ele representa a família do capitão Mendes Júnior dentro da Polícia Militar. Com a palavra, o coronel Antônio Carlos Mendes. Muito obrigado, meu irmão, meu amigo, coronel Telhada. Eu cumprimento todas as autoridades da mesa, na pessoa do nosso comandante Amaro, nosso comandante Mero, meus irmãos, minhas cunhadas, meus senhores, minhas senhoras, irmãos da Polícia Militar, irmãos da Polícia Civil e irmãos da maçonaria. Em nome da Sociedade de Veteranos 32, MMDC, depois de uma belíssima festa que nós assistimos no mausoléu do soldado constitucionalista, estamos aqui para homenagear autoridades que representam a história de São Paulo, a história da Revolução 32. Eu quero, em nome da Sociedade Veteranos 32 MMDC, que eu tenho a honra de fazer parte há mais de 40 anos, cumprimentar meu irmão, coronel Telhada, pela iniciativa mais uma vez, cumprimentar todos os agraciados, que o grande arquiteto do universo ilumine a todos. Muito obrigado, comandante, coronel Antônio Carlos Mendes. Eu quero convidar para fazer a sua saudação o general do Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, comandante militar do Sudeste. Por favor, comandante. Bom te ver, querido. Tamo junto, viu? Muito bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o deputado coronel Telhada por presidir esta cerimônia. Em nome dele, eu quero cumprimentar todas as autoridades militares e civis aqui presentes. Quero destacar também um cumprimento para o próprio coronel Mendes, representante aqui desta associação que preserva a memória do soldado constitucionalista de 32. E quero trazer a homenagem também do Exército Brasileiro a todos aqueles que tombaram neste movimento, nesta revolução, que procurou defender valores que são extremamente caros à nossa sociedade nos dias de hoje e sempre serão. Valores de amor à liberdade e à democracia. Esses valores são perenes, estão presentes nos dias de hoje, como estiveram em 32, e estarão sempre presentes nos dias que virão. Eu fiquei extremamente feliz de assistir uma belíssima demonstração de civismo, ainda há pouco, na cerimônia que se deu junto ao obelisco e memorial do soldado constitucionalista de 32. São coisas que deixam a gente extremamente feliz, né, de ver que o povo paulista não tem inibição em demonstrar este amor, a ordem, a liberdade, a democracia, e as nossas crianças também participando dessas demonstrações. Eu tenho a satisfação de ter também, ser paulista do interior de São Paulo. Eu digo de quando me apresento, sou paulista, modéstia à parte. Eu tenho também um irmão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o irmão que também serviu na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, servi 2 vezes já no Estado, uma vez em Campinas, comandando a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, outra vez em Jundiaí, ainda como aspirante, e tenho agora a felicidade de vir servir na capital do meu Estado. Então, estou muito feliz, muito honrado com esta participação na solenidade aqui da Assembleia Legislativa, que visa justamente preservar a memória daqueles que tombaram na Revolução de 32 e, logicamente, lançar à frente esses valores que orientaram aquele movimento, aquela revolução. Então, cumprimento
o Coronel Telhada por esta iniciativa e agradeço a homenagem que hoje é feita também a todos nós aqui do Exército Brasileiro e os outros companheiros da Marinha, da Força Aérea, e trago a todos os paulistas de coração, alguns não são paulistas de nascimento, mas são paulistas de coração também, e professam os mesmos valores caros a esta sociedade que é a força motriz do nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigado, comandante. Muito obrigado ao senhor general Amaro. Quero fazer ciência a todos que o senhor general assumiu o comando do Comando Militar Sudeste agora, no último dia 3 de julho. Então, quero aqui publicamente lhe desejar muito sucesso na missão, comandante. Obrigado. Conte conosco aqui nessa casa, não só comigo, não só comigo e os demais deputados militares, mas com todos os deputados aqui. Sucesso na missão. O general Ramos também, que partiu para uma nova missão em Brasília, desejamos muito sucesso a ele também. Queria dar um recado a quem está nos acompanhando pela televisão. Estamos ao vivo, nesse momento, na TV Alesp. Mas, a partir das 13 horas, a transmissão será interrompida na capital de São Paulo, devido o sinal ser usado pela Câmara Municipal. No interior, ele continuará, a sessão continuará sendo exibida. Os amigos paulistanos aqui da capital de São Paulo, que não puderem ver o final dessa solenidade, poderão assistir à solenidade completa no reprise, que será realizado no próximo dia 13, sábado, às 21 horas. Também quero comunicar a todos que no dia 26 de julho de 2019, às 9 horas da manhã, será realizado o júri simulado do caso MMDC 1932, ali no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde as pessoas estarão vestidas a caráter. Inclusive, eu fui convidado pelo coordenador-geral, o amigo Sidney Lobo Pedroso, para que eu faça o papel do general Miguel Costa. Então, estaremos lá, não sei se o Miguel Costa será bem representado, mas eu estarei com essa missão. Prosseguindo na solenidade, eu quero convidar nesse momento o meu amigo, professor, o senhor José Jantalha. Ele ia declamar o poema Nossa Bandeira, mas o tenente Nascimento se antecipou e fez muito bem feito o poema Nossa Bandeira de Guilherme de Almeida. Então nós vamos ter o prazer de ouvir, em homenagem ao poeta Paulo Bonfim, que faleceu ontem, que foi enterrado ontem, nós ouviremos então do senhor José Jantalha o poema Jovens de 32. Com você, Jantalha. Parabéns, Coronel Telhada, por essa homenagem ao já saudoso Paulo Bonfim, com os Jovens de 32. Onde estáis com os vossos ponchos? Os fuzis sem munição? Os capacetes de aço? Os trilhos do trem blindado? O lema de nossas vidas, a saga de vossos passos, ó jovens de 32. Em que ossário vossa audácia fala aos que dormem por fuga? Em que campo vossa morte clama aos que morrem em vida? Em que luta vosso luto amortalha os tempos novos, ó jovens de 32? Voltai daquelas trincheiras, voltai de vosso martírio, voltai com os vossos ideais, voltai com o sangue que destes, voltai com os brios de julho, voltai ao chão ocupado, voltai à causa esquecida, voltai à terra traída, voltai, apenas voltai, ó jovens de 32. Muito obrigado, Jantalha. Obrigado mais uma vez pela sua declamação dos nossos poemas. Nesse momento, nós faremos a entrega da medalha da Constituição. A medalha da Constituição foi instituída pela resolução número 330, do dia 25 de junho de 1962. Para que os senhores e senhoras saibam, a princípio, essa comenda, senhor general, foi instituída pela Casa para ser entregue somente aos veteranos, a quem realmente tivesse participado ativamente da Revolução de 32. E assim ela foi feita durante todos esses anos, só que o tempo passou. Se nós tivéssemos um veterano que foi escoteiro, que tenha participado como escoteiro na Revolução e tivesse 10 anos à época, se ele fosse vivo hoje ou estiver vivo, ele estará com 97 anos.
Nós temos alguns veteranos vivos ainda, mas são pouquíssimos, e todos acima de 100 anos. O coronel Mendes talvez tenha esse número exato, eu não sei exatamente quantos. Estamos com apenas 13. 13. Temos 13 veteranos de 32 vivos, e todos acima de 100 anos. Então, deviam ser escoteiros, deviam ter participado na época, como meninos ainda da Revolução. E conforme o tempo passou, portanto, não tinha mais como se homenagear os veteranos. E essa medalha passou, então, a homenagear autoridades civis e militares que se destacam não só a manter o culto à Revolução de 32, mas também nas suas missões se destacam pelo bem do Estado de São Paulo. Então, nós faremos a entrega dessa homenagem hoje a autoridades civis e militares, que eu vou pedir para que Isabel chame em seguida. Eu vou convidar as pessoas que estão à mesa para me ajudarem na impostação das comendas. Solicito que as pessoas que forem chamadas, nós chamaremos de grupo de 8, 9 pessoas, que fiquem postadas de frente para o público. Por favor, Isabel. Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que não pôde estar presente. General Marcos Antônio Amaro dos Santos, comandante militar do Sudeste. Vice-almirante Cláudio Henrique Melo de Almeida, comandante do 8º Distrito Naval. Eu vou pedir para vocês, um minutinho, para a gente deixar a salva de palmas, só ao final nós fazemos uma salva de palmas coletiva, tá bom, gente? Vamos prosseguir. Conselheiro Antônio Roque Cittadini, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Antônio Carlos Rizek Maluf, secretário-chefe da Casa Civil. Bispo Douglas da Silva. Dom Matias Tolentino Braga, abade do Colégio São Bento. Conselheiro Renato Martins Costa, conselheiro do TCE. Juiz Coronel Avivaldi Nogueira Júnior, do Tribunal de Justiça Militar. Juiz Lauro Ribeiro Escobar Júnior, do Tribunal de Justiça Militar. Convidamos o deputado Tenente Nascimento e o deputado Castelo Branco para acompanhar o deputado Coronel Telhada.
Uma salva de palmas para os agraciados. Solicitamos que todos se coloquem, retornem aos locais de origem, por favor. Gostaríamos de informar também que todos os complementos da medalha que não forem entregues agora, que os senhores agraciados depois virem aqui ao lado para pegarem, por favor. Vamos chamar os próximos agraciados. Dr. Mário Augusto Vicente Malaquias, Procurador de Justiça. Dr. Marcelo Luiz Baroni, Promotor de Justiça. General de Divisão André Luiz Novaes Miranda. General de Divisão João Chalela Júnior. Coronel Alexandre Aldir Soares Paes, da FAB. Coronel PM Marcelo Gonzalez Marques, comandante do 4º BPMM. Coronel Richard Wallace Scott Murray, comandante do CPOR. Coronel PM Alberto Malfi Sardilli. Coronel PM Robson Cabral de Oliveira. Major PM Gentil Carvalho, do COI. Convidamos o general Amaro, o vice-almirante Cláudio Melo e o deputado Tenente Nascimento, deputado Castelo Branco, para acompanhar o Coronel Telhada. Por favor, deputado Coronel Telhada.
Uma salva de palmas para os agraciados. Solicitamos que todos retornem ao seu local de origem, por favor. Próximos são Capitão Marcelo Padilha, do CONGAP, Força Aérea Brasileira. Capitão PM Paulo César Sanches. Tenente PM Roberto Farina Filho, do CCOM-SOC. Tenente Nelson Santini Neto, vereador de Campinas. Subtenente PM Marco Antônio Zanca, da Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM. Cabo PM Ed Carlos Vieira Alves. Cabo PM Adriana Mariano Iglesias de Souza, da ABFIP. Fernando Nastre Palmieri, Núcleo de Itapira, do MMDC. Dr. Cosmo Sticoves Filho, da 6ª Delegacia Seccional. A inspetora superintendente da GCM, Elza Paulina Souza.
Uma salva de palmas dos agraciados. Solicitamos que todos retornem a seus lugares, por favor. Ele é o último, tem mais 2 blocos. Convidamos Paulo Marinheiro, presidente do SOAMAR. Senhor Altair Yuga. Senhor Hermelindo Lopes Filho. José Carlos Santos Ferreira. José Francisco Ferraz Luz. Marcelo Augusto Tibúrcio. Marcelo Kovacs. Oito. Senhor Paulo Marinheiro, presidente do SOAMAR, Altair Yuga, Hermelindo Lopes Filho, José Carlos Santos Ferreira, José Francisco Ferraz Luz, Marcelo Augusto Tibúrcio, Marcelo Kovacs. Depois é a última. É. Depois vai chamar todo mundo à mesa e o senhor vai falar. Em nome de todos os homenageados. Vai acabar logo. Aí.
Solicitamos que todos retornem aos seus lugares, por favor. Vamos chamar os últimos homenageados da manhã. Solicitamos que todos retornem ao local de origem, por favor, para que possamos continuar. Faremos a chamada do último grupo a ser homenageado. Orlando Bueno Ribeiro, Orlando Labella Filho, Otávio de Almeida Júnior, presidente Jiu-Jitsu, Ricardo Della Rosa, Sérgio Aquesta, Wagner Jimenez Borim, Urubatã Elô, e in memoriam Alcindo Guanabara de Arruda e Miranda. Quem receberá a homenagem é seu filho, Elion Rubens de Arruda Miranda.
Uma salva de palmas a todos os agraciados. Solicitamos que todos voltem aos seus lugares e os componentes da mesa principal também, que o Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, dará continuidade à solenidade. Convida novamente a que retornem aos seus lugares. Convida as autoridades a retornarem à mesa. Ok. Solicitamos que todos retornem aos seus lugares, por favor. E todos os membros da mesa retornem aos seus lugares. Deputado Coronel Telhada irá dar continuidade à solenidade. Por favor. Muito bem. Feita a homenagem aos agraciados, eu quero, nesse momento, abrir a palavra ao senhor Antônio Roque Cittadini, presidente do TCE, para que ele faça o seu discurso em nome de todos os senhores e senhoras que foram homenageados hoje. Por gentileza. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa, cumprimento meu colega Renato, que falaria muito melhor do que eu. É sempre difícil falar em nome dos homenageados, é uma missão quase. Mas eu aceito e queria dizer algumas pequenas palavras, deputado Telhada. A primeira, da importância desse ato. Esse ato traz duas coisas relevantes da luta de 32, da Revolução Constitucionalista. Primeiro, a defesa do valor da democracia, da Constituição, da lei. É relevante isso, a gente poder comemorar que desde 87 anos atrás pensávamos nisso. A segunda coisa, que é importante destacar, é que 32 também foi a defesa dos valores da sua terra. É muito relevante que as pessoas tenham orgulho da sua aldeia, da sua terra e dos seus valores. Nós estamos na bandeira de São Paulo, pró-Brasília fiant eximiam, quer dizer, pelo Brasil façam-se grandes coisas. Ao mesmo tempo que nós comemoramos os valores nossos, nós também somos o mais nacional dos estados. Eu não tenho a menor dúvida. Eu, essa semana, esse negócio de conta, eu estava vendo um dado interessante das contas que as pessoas não sabem. Nós temos um financiamento que é feito para o país todo da educação. Todos os estados recebem os valores para financiar a educação. São Paulo contribui com 24 bilhões e só recebe de volta 14. Quer dizer, por ano, 7 bilhões é oferecido, e muito bem feito, ao país, ao Brasil, para financiar a educação no resto do Brasil. É o único estado brasileiro, é o único, que contribui mais do que recebe. E não nos incomodamos. Achamos que é isso mesmo. Isso faz bem e está dentro da nossa visão nacional de Estado, que entende a importância do... Mas eu estou citando esse dado, não é por uma arrogância do Estado, mas é porque muita gente desconhece. E quantas vezes eu vejo gente esculhambando o Estado sem conhecimento. É por isso que eu estou lembrando isso. Mas eu queria... Sabe que essa coisa forte da terra não é algo recente. Nós tivemos, em 1954, um livro muito importante para a história de São Paulo, o livro A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz. E esse livro narra
os primeiros anos da cidade de São Paulo, a luta que era, a bravura que era, as paixões que eram, a dificuldade que era enfrentando aquela terra hostil. Ela termina o livro, Coronel Telhada, de uma forma magnífica. E eu me lembrei, quando o senhor falou que eu tinha que saudar, de lembrar de Inácio Silveira de Queiroz e este livro. Ela tem uma frase lapidar. Esse livro é famoso porque teve novela, teve minisséries, tudo, devia ter até mais. Ela termina da seguinte forma, falando sobre aqueles que lutavam para construir São Paulo, naquela época terrível, inclusive tiveram uma guerra. Dizia ela, com homens assim, loucos e teimosos, e mulheres tão atrevidas e obstinadas, sabe o que me veio à cabeça? Isso pode tornar-se uma grande cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cittadini. Eu quero, após a saudação, em nome de todos os homenageados, com a vênia do senhor comandante militar do Sudeste, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, de todos os familiares aqui presentes, quero agradecer a banda da Polícia Militar, que eu vou pedir que ao final, antes do final, vou pedir para que os senhores toquem Paris Belfort. É possível? Possível? Opa, então, é o hino da Revolução. Para quem não sabe, quando a Revolução começou no dia 9 de julho, quando é dado pelo rádio o anúncio do início da Revolução, o disco que ele tinha à mão ali era justamente o Paris Belfort, e ele colocou aquele disco e esse hino ficou como hino da Revolução. Eu trouxe a Laura aqui no meu colo, a minha neta, que desde o primeiro evento que eu fiz aqui nessa casa, com relação a 32, eu sempre trouxe meus netos aqui. O João Paulo não pôde estar presente, mas a Laura está aqui comigo. Porque eu acho que nós temos a obrigação de preservarmos a história paulista, a história do Brasil, não para nós, para os que vêm após a gente. Nossos filhos, meu filho, Capitão Telhada está presente, a minha nora, a Débora, a minha esposa Ivânia aqui presente, não só aos nossos filhos, aos nossos netos, porque nós temos que deixar esse legado para ele. O Brasil passou por momentos difíceis, muito difíceis nesses últimos anos, mas nós estamos retomando a nossa história, a nossa honra, as nossas tradições. Eu preciso falar com a mamãe. Depois você fala com a mamãe. Ela quer falar com a mamãe, espera um pouquinho. Então é importante que nós deixemos a todos esse legado de honra, de glória, de exemplo, que foi a Revolução, os homens e mulheres que participaram da Revolução de 32. Saíram de suas casas, jovens, meia-idade, velhos, ricos, pobres, estudantes, lavradores, industriais, empresários, militares. Foi uma luta do povo de São Paulo, não foi de uma classe, como muita gente costuma dizer, foi uma luta classista, não foi uma luta do povo. Não foi uma luta separatista. Se nós levantarmos todas as figuras, né, Ricardo Della Rosa? Todas as figuras referentes a 32, em todos os folders, em todos os cartazes, em tudo que foi distribuído em 32, sempre está a bandeira brasileira. Então, não foi de jeito algum uma revolução separatista. E aquele exemplo deve permanecer até os dias de hoje. Muitas pessoas perguntam, mas vocês comemoram uma derrota? Não foi uma derrota. Não foi uma derrota. Apesar da luta, após 3 meses, ter se encerrado, começou dia 9 de julho, acabou dia 2 de outubro. Ela se encerrou, as atividades bélicas foram encerradas, mas os ideais da Revolução de 32 foram alcançados. Na Constituição de 1934, muito daquilo pelo que os paulistas, os brasileiros de São Paulo brigavam aqui em São Paulo, foi conseguido na Constituição de 1934. Direitos trabalhistas que não havia, o voto feminino, que não havia, veio em 34. Então, vamos dar nossa honra, nossa glória, como paulistas, como brasileiros, a esses homens e mulheres que se sacrificaram, que derramaram seu sangue, que deixaram sua juventude, muitos voltaram mutilados para suas casas por um ideal. E nós, brasileiros, hoje, fazemos questão de lembrar de todos esses ideais. Os senhores e senhoras que aqui foram homenageados, tenho certeza que os senhores fazem parte desse grupo de pessoas honradas que lutam dentro das suas atividades pelo Estado de São Paulo,
e pelo nosso querido Brasil. Continuem firmes na missão. Eu até leio aqui a relação, temos não só militares, aqui comandantes, comandante do CPUR, pessoas de instituições, temos empresários, enfim, delegados, oficiais, pessoas que sempre têm nos ajudado. Então, parabéns a todos os senhores policiais, militares, enfim, todos os senhores e senhoras que foram homenageados hoje, é porque fazem a diferença na história de São Paulo e do Brasil. Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar a solenidade com a permissão do nosso comandante. Deixa a Laura sair, que ela está inquieta. Crianças, quem faz ao vivo tem isso, né? Permissão para encerrar a solenidade, comandante. Eu vou encerrar a solenidade e gostaria que a TV Assembleia até acompanhasse ao final a despedida, que nós ouviremos o Paris Belfort, que será tocado pela banda da Polícia Militar. Portanto, com a devida autorização do senhor General Amaro, comandante militar do Sudeste, esgotado o objeto da presente cerimônia, eu queria alertar a todas as pessoas aqui presentes que as fotos desse evento estarão disponíveis a partir de amanhã no Facebook Coronel Telhada, na nossa página no Facebook. Então as fotos, todas as fotos estarão disponíveis no nosso Facebook. Esgotado o assunto da presente cerimônia, a presidência agradece às autoridades aqui presentes, aos funcionários das casas, a todos que com suas presenças colaboraram para o êxito dessa solenidade, a toda a nossa assessoria, a todos os senhores e senhoras das famílias aqui presentes. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Sucesso na missão. Contamos com você.